Senhor presidente, vereadores e vereadoras, acho que seria importante, vereador Marcelo, a respeito desse assunto, que até ouvi no rádio uma vez uma acusação na seguinte maneira, que bastaria o candidato a emprego vir aqui conversar com algum vereador que ele teria o seu emprego garantido. Eu não sei quem contratou, não conheço, não sei, ainda não visitei o prédio ainda, falha minha como vereador, então não sei nem onde fica ainda o poupa-tempo. Mas seria importante o senhor dizer quem que está contratando, esses funcionários irão trabalhar para qual administração, se é municipal, se é estadual, que eu acho que é importante, porque senão fica essa pairando sobre as cabeças de todos nós aqui, essa questão pouco esclarecida. Eu acho que é importante que o senhor faça esse esclarecimento, porque senão fica ruim para todos nós aqui. Assim como é importante também o vereador Bonezinho dizer o nome da médica, que afinal de contas, eu acho que na fala dele, ele falou que um médico estava trabalhando e outro não, então 50% estava funcionando. Então esse 50% que não estava funcionando precisa ser, então, como já foi falado pelo presidente, que a secretária da Saúde também já está tomando as providências com relação a isso, mas é importante falar, porque senão fica a culpa fica caindo sobre aqueles que administram, quando na verdade é um ponto único lá que não está funcionando direito. Assim como na fala da vereadora Magda a respeito da vinda da FMC, é claro que foi o organismo estadual que indicou, é claro que foi o Invest São Paulo, claro que foi o organismo do governador Alckmin que indicou a fábrica para Araras, né? E claro que quem fiscaliza é a CETESB, que é uma organização estadual, é um órgão estadual, administrado pelo governador. Claro que é importante a participação do governo do estado em todo esse processo. Até me causa um pouco de estranheza, né? Como bem disse aqui o presidente Breno e outros vereadores, a audiência pública é uma arma poderosíssima, importante, democrática, de participação popular. Mas, infelizmente, nesse caso, virou um palanque político, onde as pessoas que vêm discutir, não vêm discutir, vêm acusar. Isso é diferente, né? Principalmente aqueles que deveriam ter vindo, por exemplo, na audiência pública da Araprev. Quando eu toco no assunto da Araprev, muita gente fica incomodada, mas que foi feito um terrorismo tão grande, e pessoas que vieram aqui acusar a administração a respeito da FMC, que pertence ao partido político do governador, não vieram na audiência pública da Araprev dizer, por exemplo, porque só meia dúzia de marajás privilegiados recebem aposentadorias milionárias, e o resto da população não, o resto dos aposentados da prefeitura não. Então, precisa separar um pouquinho, o que as pessoas têm que entender é separar um pouquinho o que é politicagem e o que é discussão séria. É importante discutir, abrir as portas da casa para as pessoas virem discutir e colocar. Eu não tenho ainda uma opinião a respeito da FMC. Eu entendo que é uma empresa que vende produtos de valores agregados muito altos, que com certeza na arrecadação de ICM a Araras será beneficiada, porém, nós temos que ver. Vamos, por exemplo, consultar o povo, a população, ou alguém representante da cidade de Uberaba, onde ela tem uma fábrica. Há 35 anos. Vamos ver o que aconteceu lá, se isso foi deletério, foi ruim para a cidade, qual o número de empregos que trouxe, quanto é a participação na arrecadação de ICM de Uberaba com relação a essa fábrica que lá está instalada, se isso trouxe benefício para a cidade. Então, com serenidade, com o pé no chão, né? Infelizmente, a CETESB não veio aqui dizer o que ela pensa, se precisa de mais mecanismo, mais de pesquisa ou de controle com relação à produção da FMC, sem nenhum escândalo, sem fazer demagogia e sem esse oportunismo de pessoas que vêm aqui se colocar como defensores do povo, mas que não defenderam durante a saída do CD daqui de Araras para Cordeirópolis. O presidente da República, o governador e o prefeito eram desse partido. Ninguém levantou uma palha para evitar que o CD fosse para Cordeirópolis, enriquecendo Cordeirópolis e empobrecendo Araras. Ali eu não vi ninguém ficar nervoso e colocar o dedo na cara das pessoas que administram a cidade. É gozado esse comportamento, né?
E também é um desrespeito com o seu governador, que indicou a fábrica para Araras, através da sua agência. Então o governador é responsável. Então o governador não pensa no povo de Araras. Então o governador dá com uma mão e tira com a outra? Que governador é esse? Que partido é esse? Então, tem que existir, a população tem que entender o que é política e o que é coisa séria. Muitas vezes as coisas não andam juntas. Quando seria o mais normal andar juntas, né? Nós vemos aí um banco alemão indenizando a Prefeitura de São Paulo com 20 milhões de euros por causa de corrupção durante o governo do senhor Maluf, e o Maluf continua solto. Nós vimos isso acontecer há poucos dias. O banco reconheceu que 10% do que foi desviado em corrupção, ele deveria pagar a indenização à Prefeitura de São Paulo. É por isso que às vezes eu falo ações na justiça, né, que fica muito bonito para a população, que nesse caso do IPTU, tanto discutido, tanto falado, parece que as coisas se resolvem fácil, ou na verdade não é um ato de quanto pior, melhor, como é o caso da FMC também, que me parece. Vamos piorar bastante para assim ficar fácil para a gente na próxima eleição. E o caso do IPTU, já discutido, já conversado, que nós despendemos tanto tempo nesse processo, e a gente vem aqui e isso é completamente o trabalho de toda essa casa destruído por ação na justiça. Mas o povo vai entender que, na verdade, o que nós temos são os Robin Hoods às avessas. Tiro do pobre para dar para o rico. É o que vai acontecer se prevalecer a maneira que a justiça quer que o nosso IPTU seja. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. A gente vem lutando para fazer uma administração correta, a gente vem lutando para que as ações do prefeito sejam coroadas de êxito, porque nós sabemos que isso é bom para a cidade de uma maneira geral. A gente vem lutando para fazer com que a cidade progrida, mas o que a gente vê é muita gente puxando a corda ao contrário. Não se vê discussões corretas, sérias, não se traz argumento correto. Se não se consegue, vou apelar para a justiça. Vocês já pensou que beleza, gente? Quando algum de nós aqui achar que não conseguiu impor a sua vontade, nós vamos apelar para a justiça. Né? Até fizeram uma referência à minha pessoa, que eu não entendo de Constituição e de leis. Eu não tenho realmente a erudição de outros componentes dessa casa, realmente. Eu faço essa confissão pública. Mas quando eu disse que a casa seguiu todas as normativas, porque, em primeiro lugar, o projeto veio da Prefeitura passando pelo Departamento Jurídico da Prefeitura. Passou na nossa casa pelo Departamento Jurídico. Passou pela Comissão de Justiça e Redação. Então, eu entendo que o projeto que passa por tudo isso, ele está constitucionalmente correto. Será que ninguém percebeu que havia coisas erradas que feriam a Constituição? Então, a minha afirmação não foi realmente para afirmar meu conhecimento profundo sobre a legislação de maneira nenhuma. Eu tenho meus defeitos, sim. Mas eu não tenho defeito nem da prepotência e nem da vontade de impor a minha vontade sobre os outros a qualquer custo. Nem sobre a população de maneira geral. Principalmente aqueles que mais precisam, aqueles mais pobres, os mais necessitados. Então, eu gostaria de deixar bem claro que, assim como os outros vereadores dessa casa... Tempo ainda? Concede uma parte, vereador Lúcio, ao vereador Marcelo? Não. Assim como todos os vereadores dessa casa,
eu ainda quero saber a respeito do que vai acontecer com as discussões a respeito da FMC. Eu quero ter minha opinião completamente definida. Mas vamos deixar a politicagem de lado.